Hoje eu venho aqui para contar para vocês essa jornada, que serão 3 encontros online e um retiro aqui no sítio, um sábado e um domingo. E esse caminho até chegar aqui vem de um lugar de amor, assim, pela ecologia profunda, né? Depois de ter tanto escutado os ensinamentos da filosofia budista através do Lama Michel e do Lama Gangchen, né? Que os ensinamentos da filosofia budista trazem a ciência da mente, né? Então é incrível como consegue mesmo ir tecendo assim como que a nossa mente funciona, né? E quando eu conheci a ecologia profunda foi como um casamento perfeito, assim. Eu entendi que ali a gente podia, através da metodologia, né, da ecologia profunda, dos exercícios, assim, das vivências, né, que ela propõe, vivenciar, né, a nossa conexão com o todo, né? E foi muito lindo, assim, esse encontro. Então eu dei um mergulho, assim, de cabeça nesse estudo da ecologia profunda, que é muito disseminada por uma grande maestra, que é a Joanna Macy. E então eu vou contar aqui hoje para vocês um pouco desse tecido, assim, né, que eu tô preparando para esses encontros, né? Infelizmente, é claro que a vivência presencial é muito mais rica, né, vamos dizer assim, mas eu tenho certeza que os encontros online vão ser super interessantes também, e a gente também vai conseguir fazer muitas trocas muito ricas, né? É sempre muito incrível como, mesmo longe, a gente consegue se conectar. Então, eu vou falar um pouquinho, mas sem entrar muito, para ter tempo, né, depois de a gente entrar mais durante a jornada. Mas o lance da interdependência, né? Estamos todos conectados, a gente sabe disso, a gente tem a conceitualização, né, de que existe algo que nos sustenta. Existe algo que nos sustenta que é invisível, que é essa rede, né? E o budismo, ele traz isso com muita clareza, em várias maneiras, né? Como eu disse, é a ciência da mente, né? Então ele vai ali tecendo, vai falando, e você vai, uau, tipo, realmente, mas falta a experiência. Então, a interdependência, ela traz a teoria de Gaia junto, né, que a gente precisa cuidar de Gaia, assim. Esse trabalho, ele vem fundamentalmente na vontade, no desejo que a gente possa se conectar com a nossa natureza e que a gente possa se conectar com Gaia, com a consciência de que se a gente não sentir Gaia, se a gente não se permitir abrir o coração e se conectar a essa rede, a gente não vai conseguir ter as ações necessárias para fazer as mudanças necessárias que a gente precisa. E é muito forte tudo que a gente está vivendo agora, né? A COP26, enfim, tem muitas coisas acontecendo que levam a gente a um estado muito alerta, assim. E o caminho do budismo, ele traz muito precisamente que é necessário ter amor e compaixão e sabedoria. Então, o amor, ele vai reger tudo, né? Ele é o desejo, né, que o outro seja feliz, né? A gente, para desejar que o outro seja feliz, a gente precisa sentir o outro, né? A compaixão é o sofrer com, né? Então eu desejo que você seja feliz e eu vou fazer algo para que isso aconteça, né? E a sabedoria, ela vem para trazer um olhar mais amplo, mais consciente lá de cima, assim, como o voo da águia. Eu gosto de ter
essa comparação e realmente olhar para a interdependência, né? Olhar que estamos todos conectados. E aí tem o karma, né? São as ações. Então, ter a consciência da auto-interdependência, né? Tudo que a gente faz tem um resultado. E cada um, na sua própria intimidade, sabe disso, né? Cada ação, cada pensamento, né? Cada palavra, né? E aí dentro do caminho do Dharma também a gente fala, né, do corpo, da palavra e da mente, né? São essas três formas, as três bases que a gente está atento no caminho para manter uma consciência de que toda ação tem resultado. Então, o convite é nos conectar com Gaia através das vivências de ecologia profunda, baseadas nos livros da Joanna Macy, né? E são muito lindas, assim, é profundo e vai, de alguma maneira, abrindo nosso coração para essa rede, né? E consciente, assim, dessa forma que é quase tão imperceptível que transforma, né? Lama Ganchen, nosso mestre, falava muito disso, né? Que a transformação, a experiência é o que transforma, né? Então, a conceitualização é tudo conceito e a gente está, sinceramente, por aqui, né? De tanto conceito e, enfim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, mas a experiência não tem palavras, né? Falar como é a experiência, né, de você comer um chocolate ou algo assim, é muito difícil você contar essa experiência. Então, a ecologia profunda, ela vem trazer essa experiência. E é isso que eu mais amo, assim, que eu sou muito apaixonada por esse lugar, de cada um poder ir construindo essa memória interna, né? E o budismo também traz muito o passo gradual, né? A iluminação, essa consciência mais pura, mas é gradual, né? A gente não vai acordar um dia e estar iluminados. Então, né, a preciosidade dessa vida é muito consciente também dentro do nosso caminho, né? E aí nisso a gente também conecta com a nossa própria unicidade dentro dessa interdependência, porque olha a complexidade que a Terra tem, né? E a gente vai falar sobre isso também na jornada, a gente vai entender, né, um pouco mais a fundo, assim, a complexidade que é ser nós mesmos, porque a gente foi ensinado a andar junto com o bando, né? Então a gente precisa resgatar a nossa unicidade para fazer parte dessa rede que tudo conecta na nossa maior potência nesse momento que a Terra está né, urgindo, assim, tá pedindo muita ajuda. Então é fundamental a gente encontrar a nossa diversidade e o que nos conecta com nós mesmos para então tocar o nosso coração e aquilo ser algo que não tem outro lugar, né? Então essa jornada é esse meu lugar, é esse meu caminho, assim, é algo que eu tô muito feliz em compartilhar, porque eu não vejo outra saída, sabe? E então, continuando assim, né, a ecologia profunda, ela traz algo que me tocou muito também em pensar, que é um caminho, né, que se faz, que é uma espiral. E nesse caminho a gente passa pela dor do mundo, que Joanna Macy fala assim, muito profundamente, né, o quanto que a gente está anestesiados a sentir essa dor do mundo, né? A gente vive como se nada tivesse acontecendo, entre aspas, olhando para o nosso próprio umbigo, né? E então vem o caminho do Bodhisattva, né? Então a gente vai primeiro olhar para a dor do mundo e sentir a dor do mundo, né? É muito louco como quando a gente começa a ter consciência do quanto a gente está anestesiado, né? Há quanto tempo já, não sei, séculos,
e, enfim, a indústria farmacêutica e todas as outras indústrias que nos fazem ficar anestesiados a essa dor, né? Então, claro, tem um sistema que não nos permite sentir, né? E aí a gente precisa ter coragem para sentir, porque é difícil, é forte demais, né? O que a gente está vivendo. Então, eu só estou olhando para o lado, estou com uma colinha aqui para não perder o caminho, mas existe uma forma, né, que a gente pode olhar para essa dor do mundo sem tornar ela um peso, né? A gente olha para a dor do mundo e permite que a gente se sinta conectado a essa rede que tudo liga. Não tem como pular para fora da rede, né? Nem como esquecer dela. A gente sente muito peso, a gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente sente medo, e muitas vezes a gente não sabe por quê. E, claro, o mundo está doente, né? A gente sabe disso. E a nossa natureza interna, né, é muito similar à natureza externa. E a nossa natureza, né, a própria palavra natureza, então é algo que eu também vou entrar na nossa jornada, né, que são os elementos, né, e a consciência de que cuidando dos elementos a gente vai conectar com a Terra também, né? E quais são as forças desses elementos, né, que são muito incríveis, é tudo que forma, e o nosso próprio fogo, a nossa própria água, a terra, o ar, né, e como cada coisa se manifesta dentro de cada um e dentro do fora, para que a gente possa também relacionar essas emoções, né? Se a gente é muito mental, né, então isso está relacionado com o ar, né, com a palavra, então a gente não consegue se conectar com as nossas águas, né, com as emoções, e as águas da terra estão completamente poluídas, né, então essas relações do interno e do externo é muito importante de ir trazendo para a superfície, né. E a ideia é que não seja muito conceitual, né, como eu disse, assim, eu quero muito trazer a experiência. Então, pensando mesmo em vivências, em que a gente possa fazer online, né? Mas, assim, da maneira que cada um possa deixar esse coração se abrir para essa rede. O Bodhisattva é uma figura, né? Um arquétipo, vamos dizer assim, que ele já atingiu a iluminação, né? Então, eu vou entrar também um pouco nesse lugar, né, do caminho do Bodhisattva. Então, ele atingiu a iluminação, ou seja, ele saiu do ciclo do samsara. O samsara é o ciclo do sofrimento, onde estamos aqui agora, né? Então, a gente olhando e tendo a consciência que o sofrimento existe, né, que o sofrimento tudo permeia. Na verdade, não existe um caminho para sair dele. O caminho para sair dele é olhar em direção à iluminação, né? Então, eu vejo muito hoje que a gente vai indo muito para a sombra, e é uma coisa que eu olho e falo engraçado, né? Porque como eu tenho um fundamento mais do caminho budista, que é mais positivo, vamos dizer assim, eu acho, nossa, claro que é importante olhar para a sombra, mas vamos olhar para o que é bom, né? E, assim, elevar a nossa força, elevar a nossa energia, porque a gente precisa elevar para sair dessas energias mais baixas, do medo, do apego e tudo isso, né? Então, o caminho do Bodhisattva, ele entra nesse arquétipo de que nós todos, sem exceção, temos a capacidade de chegar na iluminação, né? Então você olha numa mente altruísta, consciente de que só chegando na iluminação, só você saindo do ciclo do samsara, você vai poder ajudar os outros. Essa é a única maneira, né? E então o Bodhisattva, ele vai e ele volta, ele atinge a iluminação e ele volta para ajudar todos os seres, né? Então a gente precisa sair da raiz do sofrimento, que é a autoimagem, né? Esse que é o lance.
que é o fundamento da filosofia budista, né? A gente sair da autoimagem, a gente sair desse lugar da autogratificação, que é o que no final mais nos gera sofrimento, né? E olhar para o todo, né? Com coragem e coração aberto, de falar, ok, estamos aqui, estamos juntos e vamos, né? É possível olhar para frente na nossa mente positiva. É possível, né? Não existe... então, assim, também entra no lugar do karma, né? Onde a gente não está fadado, né? Existe isso, o karma. Não tem isso, né? A gente, na verdade, tem... Ao contrário, a gente tem liberdade. A nossa liberdade está nas nossas ações, né? Enfim, eu estou refraseando aqui bastante Lama Michel e bastante a Joanna Macy, que são os dois assim, maestros que estão regendo assim, esse trabalho, né? Mas é muito importante assim, a gente né, olhar para isso, porque quanto mais olha para esse lugar da autoimagem, mais a gente vê que a gente precisa, na verdade, ajudar os outros, né? E quando a gente consegue olhar para o outro, a gente se conhece muito melhor, né? Provavelmente todos vocês sabem disso, né? Então, quando a gente ajuda o outro, você fazer uma ação positiva sem querer receber nada em troca, né? Você se sente parte, pertencente. É amor que gera. Por quê? Porque a gente se sente nessa rede, né? Então, eu vou também trazer, né, para essa jornada a consciência desse caminho do Bodhisattva. E aí vem, né, as 6 perfeições, que são a base fundamental, não fundamental, mas uma das bases mesmo, dos pilares do caminho. Então, as 6 perfeições que guiam o nosso dia a dia, assim, né? Eu, pessoalmente, assim, tenho como consciência ali no fundo do pensamento, não é uma coisa que precisa ser rígido, né, e trazer aquilo, não, eu preciso chegar de uma forma rígida, mas tendo a consciência e trazendo esses valores, né, porque eu acho que essa é outra coisa, de que a gente se perde nos valores de uma sociedade de crescimento industrial, que é a maneira como a ecologia profunda chama, que nos distancia dessa nossa capacidade de olhar para o outro, né? Na verdade, a sociedade de crescimento industrial está falando, não, olha para você que é o importante, o outro tanto faz, né? E a gente já está há tanto tempo assim que é muito difícil mudar esse paradigma, né? Então, essas qualidades das 6 perfeições, elas vão nos ajudando a trazer à superfície as formas como a gente pode caminhar, né, em mais harmonia com o olhar dessa rede que estamos conectados. Então, as 6 perfeições, né, que é a generosidade, a moralidade, que é você saber o que é bom e o que é ruim, né, para você mesmo, cada um na sua total honestidade sabe muito bem, né? A paciência, que é fundamental, né? Uma vez eu fui em Nova York, ver a Ama do Abraço, e ficou muito forte para mim isso. A única coisa que ela falou, assim, né, num lugar gigante, centenas de pessoas, ela falou: a grande chave para a vida é a paciência. E ficou muito forte isso para mim. Então, a paciência também é, né, uma das 6 perfeições. Depois tem o esforço entusiástico, a concentração e a sabedoria, né? E a sabedoria, ela vem de muito encontro também com a interdependência, né? Porque, como eu disse no começo, a sabedoria, ela é essa consciência do olhar de cima, né? E a consciência de que a gente só enxerga com os nossos próprios óculos, né? Então,
como a gente pode achar que as coisas têm que ser do jeito que a gente imagina, sendo que a gente só tem a nossa visão de mundo, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa também olhar para essa rede que tudo conecta como uma forma de nos trazer mais paz, assim, mais tranquilidade, mais estabilidade, né? Porque, claro que a gente se frustra quando a gente sabe que o mundo não está do jeito que a gente gostaria que estivesse em tantas maneiras, né? Mas é impossível, né? A gente sabe que existe um mistério que conecta tudo, né? Assim, para mim é cada vez mais claro, né? Então, enfim, cada vez mais claro o quanto que a gente não está sob controle de nada. E a sabedoria, a gente vai olhar para ela, assim, dessa maneira de olhar de outros pontos de vista e de ter a consciência de que tudo que a gente enxerga é uma projeção de nós mesmos. E que a vida é uma teia, né, de olhares de todas as pessoas, de todas as construções de realidade, né? E eu acho que a gente está assim num momento onde não existe outra maneira senão co-criando a realidade que a gente quer. E a gente pode, né? A gente tem tantos privilégios, assim, em tantos níveis, né? Cada um sabe os seus, assim. Então, junto, a gente pode criar algo que é novo, né? E aí a ideia dessa jornada é essa também, né? Que a gente possa, nessa diversidade do grupo que já está se formando, né? E depois a gente vai se encontrar aqui no Sítio Vida de Clara Luz, mas, enfim, né? De uma maneira geral também, tecer aí novas conexões, né? Para que a gente possa abrir o nosso horizonte de como estamos pertencendo mesmo, né? Nós pertencemos, né? E a gente perdeu essa conexão, esse fio terra com a rede. É muito gostoso ver todo mundo aqui presente. Comecei a falar, não parei mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Eu tô muito feliz assim de ver todo mundo aqui e é isso, assim, eu tenho, né, assim, um lugar que eu acredito que é preciso a gente se renovar a cada momento, sabe? Para mim é muito forte isso, né? Como a cada dia você pode acordar e falar, uau, hoje eu posso ser outra, né? Hoje eu posso agir de uma maneira diferente, eu posso escolher, né? Como Lama Michel diz, ser estabilidade, ser amor, né? Ser paciência, né? Então a gente pode daqui para frente, ou enfim, quando, né, quiser ter essa lembrança de que é possível renovar e a Terra está se renovando e a gente faz parte dessa rede que tudo conecta, né? A gente tem ação momento a momento, potência demais, uma rede gigante de pessoas que a gente conhece, que a gente pode conectar e fazer de fato algo, né? Pela rede, por Gaia. Né? Então é muito forte assim a nossa própria capacidade de transformação, né? Interna e externa também, né? É muito incrível, assim. Eu acho que a gente e eu sinto se eu estou falando no genérico a gente, mas assim, né? Quero convidar vocês a pensar da maneira como eu estou trazendo, né? Mas a gente esquece disso, né? A gente aprende que a gente não pode ir para a luz, né? Outro dia eu vi uma frase que estava dizendo: o nosso maior medo é a nossa própria luz, né? Então, a gente realmente pode muito se conectar com essa mente búdica, né? O budismo tibetano
olha para isso de uma forma muito real, muito precisa mesmo. Lama Michel fala de uma maneira muito linda, né? Que ele fala que a gente precisa se apaixonar pela ideia da iluminação. Como a gente se apaixona, né? Então, se apaixona pela ideia da iluminação e a gente quer tanto que a gente vai em direção a ela, né? E isso volta também para algo que a gente precisa tomar refúgio, né? Em outro lugar, outro conceito que o budismo traz, não só um conceito, muito pelo contrário, né? Mas hoje em dia a gente toma refúgio na nossa autogratificação, né? Quando alguém nos elogia, a gente fala, nossa, que bom agora, nossa, que bom, eu posso agora me sentir bem, né? Porque, enfim, ou a gente toma refúgio, sei lá, em tantas outras coisas desse nosso mundo terreno, né? Do samsara mesmo. Então, a gente, no budismo tem, né? Você toma refúgio em Buda, no Dharma, que são os ensinamentos de Buda, e na Sangha, que é a comunidade espiritual, né? Então, para chegar nesse estado búdico, para andar no caminho do Bodhisattva, é necessário relembrar que a felicidade não está fora, né? A gente não precisa tomar refúgio, enfim, no que, assim, a felicidade a gente sabe que está dentro, né? Mas isso precisa ser lembrado, né? Então a gente vai fazer esse convite também. E entender que existe uma força no amor, né? Lama Gangchen sempre tocava o coração dele e tocava o meu coração, assim, eu não posso me emocionar assim de lembrar, mas existe uma força no sentir, existe uma força no que nos conecta, que está muito além das palavras, que está muito além de, sei lá, a gente sente amor, né? E então essa força que a ecologia profunda traz, que nos conecta com amor pela terra. Aqui no sítio tem uns lagartos em volta maravilhosos, assim, hoje eu fiquei olhando e falei, nossa, é tão lindo, né? Como a natureza, eu fiquei olhando o lagarto passando, assim, e aí me trouxe essa consciência, estudando, do amor pela natureza, né? Quando a gente olha assim, a forma como a natureza se manifesta nos inspira amor, né? E esse amor é nosso, é simplesmente íntimo, né? E é através dele que a gente pode transformar alguma coisa. Então, eu acho que, para mim, assim, é muito forte, né? Quando a gente se sente perto, mesmo longe, né? Quando a gente pode saber que existe algo que está além, né, dos nossos conceitos mentais e blá, 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 né? Então, dá para relaxar um pouco, dá para sentir que o coração, ele acalma, né? E eu me apaixonei, assim, pela ecologia profunda nesse sentido, né? É muito lindo como ela pode trazer essa conexão mesmo que está no coração. E acho que tem uma coisa, né, que a gente tem medo de sentir essa dor do mundo, né, e não precisa ter medo, porque ela só nos direciona para onde a gente tem que ir, assim, eu sinceramente acredito muito nisso, né, a gente precisa realmente parar de ficar apáticos e não olhar para o que está acontecendo e não dizer a verdade e não se manifestar, né? Porque, assim, eu estou aqui num estado de vulnerabilidade para vocês, né? Fazendo essa jornada, é um desafio, assim, só que, claro, cada um da sua própria maneira, mas a vulnerabilidade tem um poder alucinante, né? Quando a gente vê, quando um se vulnerabiliza, o outro é tocado. Então é um convite também, sabe? Pra gente poder pegar nosso cajado e colocar na terra e falar, não, eu sim, estou pertencente a essa terra, eu sou filha de Gaia, sabe? Filho de Gaia, e
a gente tá junto e eu posso me vulnerabilizar por ela, colocando a minha verdade, dizendo que tá errado, enfim. Eu acredito muito que a gente vive um lugar de um portal, assim, nesse momento de que a verdade, ela tá entrando de outra maneira, sabe? Acho que a pandemia trouxe muito isso, assim. Estamos todos mais alerta, né, pra consciência do que toca e do que não toca a nós, né? Então, acho que é um pouco desse lugar, assim, que eu venho compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, que tem dois... aceitar, Valéria, eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. E no meu caminho também eu, né, estudei outras linhas de pensamento, vamos dizer assim, né, xamânicas, e me conecto muito com o caminho vermelho dos índios norte-americanos. Então, vou trazer também um pouco dessa sabedoria, assim, que é muito linda, né? Então, um resgate também que eu acredito que a gente tem que fazer, que o budismo traz e outras tradições também trazem, mas que não precisa de nenhuma tradição, que é o ritual, né? É o ritualizar, né? Eu acho que é muito importante, né? Você vai sentar para comer, é um ritual, você agradece, ou você, enfim, peraí, tem alguém querendo participar aqui, não sei, não está indo. Então, trazendo essa consciência, essas sabedorias ancestrais dos povos nativos, a gente relembra de ritualizar, né? E a gente consegue ir resgatando essa conexão com a rede, né? É muito bonito quando existe essa conexão que eu estava, né, dizendo, de coração, do amor, quando a gente ritualiza, existe esse, parece assim um botãozinho que você liga, faz zoom, e aí pronto, consegue sentir, né? Porque existe essa... tá sempre desperto, tá sempre consciente, né? Essa conexão de nós com o todo. Existe uma meditação que chama Tonglen, no budismo, que é muito linda, assim, que me veio agora de compartilhar, que é assim, quando você sente algo, por exemplo, você sente ansiedade, né? Então você sente ansiedade e você pode, naquele momento, dedicar, né, para que todas as pessoas que estão sentindo também ansiedade naquele momento sejam livres daquele sentimento, né? Ou, enfim, foi só um exemplo, ansiedade. E ao mesmo tempo, ao contrário, no positivo, quando a gente sente uma alegria ou, né, alguma felicidade ou um sentimento mais positivo, a gente também dedica para todos os seres, né? A gente também dedica. E a dedicação é algo que traz muito lindo, né? Que o budismo traz, outras práticas também trazem, outras linhas, mas que ela serve para que aquela energia não se firme naquele lugar, né? Então, quando você faz algo que é muito lindo ou, enfim, uma meditação, que você se conectou, que você sentiu algo mais profundo, enfim, não precisa ser isso, pode ser uma ação positiva. Você dedica, né? E dessa maneira você amplia e multiplica essa energia, né? E aí é lindo, né? Como pode, assim, realmente a força do nosso pensamento. E eu acho também que a gente tem que resgatar muito isso, né? A nossa intuição e a nossa ligação com a Terra está muito ligada também com essa força, né? Que a gente tem de nos conectar através do que é invisível, né? Do que a gente pode olhar e, como eu posso dizer, né, conectar com a rede toda, né? Como eu disse, você dedica aquele sentimento ruim que você está tendo para que todos se libertem daquele sentimento, né? Então,
Isso é uma prática, assim, que, enfim, se vocês quiserem procurar, é bem possível, assim, chama Tonglen, eu posso passar depois também, mas acho que é isso. Deixa eu ver aqui, se alguém tem alguma pergunta. É a primeira vez que eu faço uma live sozinha, acho engraçado, tô falando comigo mesmo aqui, mas eu sei que tem toda uma turma gostosa de amigos. Acho que outro lugar que é possível, né, e aí, assim, olhando para esse caminho da jornada que eu vou fazer, né, a gente vai, então, no caminho da ecologia profunda. A gente começa com a gratidão, na espiral. Começa com a gratidão, depois a gente vai olhar a dor do mundo. Depois a gente vai olhar com novos olhos, né, que é olhar com outros óculos, com a paradigma da reconexão com a teia. E depois a última é o seguir adiante, né? E a Joanna Macy traz assim um lugar muito potente, né, de que a gente vive um momento da grande virada, né, the great turning, e que é preciso ter essa relação com a Terra de amor, né? Então, as três relações com a Terra que ela traz, né? Ela traz a relação de que estamos aqui presos, não tem saída, então, enfim, paciência, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem a relação de guerra, de combate, tá sempre, né, combatendo, e a relação com a Terra de amor, né? Que para mim tem muito a ver, e eu faço casamento perfeito com a própria iluminação, né? A relação da Terra de amor, de você se maravilhar, e isso, gente, assim, cada um sabe o quão é fácil, né? Você só olhar e ter a consciência da complexidade, da beleza da nossa Terra, né? De Gaia, assim, o quão incrível é a nossa Terra, né? E aí apaixonar pela Terra, se apaixonar pelo desejo, então, de se livrar desse sofrimento, né? Para, então, ajudar todos os seres. Então, a gente vai, na jornada, né, terminar com essas ações, né? Então, assim, eu tenho um caminho que estudei a educação para a sustentabilidade com o Gaia Education. Estou fazendo de novo o ciclo, porque eu amo muito, assim, indico muito Gaia. E, então, assim, o Gaia trabalha, né, diretamente com essas dimensões, né, da sustentabilidade e como a gente pode caminhar a partir dessa consciência de que é preciso tornar, né, a Terra regenerativa. E, enfim, então, assim, eu quero trazer também no final da jornada algumas ideias para a gente poder, né, no grupo se articular e trazer aí novas inspirações para cada um poder seguir adiante em conexão com Gaia. E acho que é isso. Tem alguma pergunta, algum comentário? Eu estou super feliz de ver toda essa turma aqui. Acho que cada um plantar uma árvore, né? Acho que assim, se cada um tiver a decisão de que, assim, vou compartilhar agora um ensinamento, né, que Lama Ganchen deu, que ficou muito marcado para mim, que ele falou assim, né? Ele falou, olha, vocês gostam de fazer muitas fofocas, né? Vocês fazem fofoca, gostam de falar muito do outro e tal. Ah, Dani, então, eu me refiro à jornada que eu vou facilitar, que são 3 encontros online no Zoom, começando na quarta-feira à noite. E depois um retiro aqui no sítio Vida de Clara Luz, que fica em Itapevi, pertinho de São Paulo.
E aí, se quiser fazer só o online ou só o retiro, tudo bem também. E é isso. A ficha de inscrição, aproveitando, tá na minha bio. E sim, muito, muito, muito bem-vindos todos. Então, é isso. Para terminar, deixar esse ensinamento que o Lama Ganchen deixou, que ele diz assim, né? A gente precisa falar a boa fofoca. Ele falou, vocês falam muito, gostam de falar dos outros e tal, né? Vamos falar a boa fofoca. A boa fofoca é um dia de paz, né? E, bom, aí fala um pouco disso. Depois isso me pegou de um jeito que nos dias seguintes eu falei, uau, quão profundo é, né? Você falar, hoje o meu dia vai ser de paz. E aí, uau, assim, porque são muitos caminhos mentais que nos desconectam com a estabilidade, com a harmonia interior, né? Externos, internos, enfim. Então, assim, compartilhando esse ensinamento, assim, que é muito forte, né? Eu acho que se cada um... E aí, de novo, uma frase de Lama Ganchen, né? Que tem a ver com esse ensinamento, que é a paz interna é a base mais sólida para a paz mundial, né? E aí cada um aqui sabe o quão, né, complexo é, mas fica o convite de fazer essa reflexão, o que é a sua paz, né? Acho que isso vai muito de frente também com esse caminho, né? Com o caminho do Bodhisattva, para que a gente possa ir elevando os nossos pensamentos para um lugar de positividade, de fato, né? E é isso, juntos podemos. Outra frase de Lama Ganchen, está bem presente aqui. Então, todos convidados a vir na jornada, a vir conhecer também o sítio. E muito obrigada pela companhia aqui. Acho que o importante é a gente lembrar quem somos realmente, né? Quem realmente somos. Que aí a gente consegue nos conectar com a nossa essência mais pura de amor, né? E ajudar a Gaia de fato, né? Independente se seja no próprio mundo interior, se você quiser fazer um retiro isolado, você vai estar ajudando Gaia igual, né? Ou mobilizar 1000 pessoas, não importa, assim, né? O que eu acredito é que nesse lugar de que a gente, de fato, precisa acreditar em nós mesmos, que a gente pode descobrir quem realmente somos, olhando também para a força que tem isso, né? Dentro do nosso da nossa própria rede, né? Então, muito grata, gente.